Muito obrigada a todos que estão participando nesse primeira conferência web de trânsito inteligente. Sou Valéria Penati, da Transeducação, da Rádio em Trânsito. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, pessoal, o painel 3 é a adesão ao Penatrans, o lançamento de produtos e a elaboração de programas de tratamento de sinistros. Eu tenho aí 4 convidados que vão estar entrando, eu vou apresentar cada um para vocês, né? E a pergunta para eles vão ter uma pergunta comum e uma pergunta específica, onde eles terão 15 minutos de resposta, né? Para a gente conhecer um pouco o que eles estão fazendo dentro da dinâmica trânsito que eles estão atuando. Como aderir ao painel Penatrans, realizar o lançamento de produtos dos órgãos e quais as possibilidades para elaborar programas de tratamento de pontos críticos de sinistro de trânsito graves e fatais, certo? Então, com vocês aí, eu convido Adriano Furtado, que é diretor-presidente do Detran Paraná e especialista em trânsito pela PUC Paraná. Bem-vindo. Vamos aí aguardar. Ele estava com uma dificuldade aí problemas técnicos. Oi, boa tarde, me escutam? Estou escutando perfeitamente, mas não estou te vendo. Vamos lá, vamos lá só um pouquinho. Nós tivemos que trocar de equipamento. Vamos ver, porque o outro não estava ouvindo e não estava vendo. Mas... Enquanto você vai testando, eu vou apresentando todos eles e depois eu fico só com você. Pode ser assim? Tá bom, pode ser. Perfeito. Então, tá bom. O nosso segundo aqui convidado é o Vitor Ribeiro. Ele é superintendente de Trânsito e Transporte Público de Campina Grande, Paraíba. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Valéria. Dá para me escutar direitinho? Muito bem, esse sotaque aí, olha que coisa bonita, esse Brasil todo envolvente aí, cheio de todos os tipos de sotaque diferente, isso é muito bom. Tudo em paz, prazer e alegria participar pela primeira vez desse painel, né? Para mim é motivo de muita satisfação, alegria, e a gente está aqui há pouco menos de um ano à frente da superintendência, mas eu já fazia parte do órgão há quase 6 anos, e aí a gente está à frente e aí fazendo algumas ações importantes, né, em comum com o Penatrans, para ver se a gente consegue reduzir acidentes, reduzir mortes aqui na nossa cidade. Maravilha! Já eu vou pôr você aí numa saia justa para nos contar o que tem acontecido aí. Temos mais o Ronar Ferreira, né, que é pesquisador da área de segurança no trânsito e membro representante de Minas Gerais, da Câmara Temática de Gestão do Penatrans. Boa tarde, Ronar, tudo bem? Entendeu? Para mim também é um prazer estar aqui, esse é um tema que me interessa muito, já dediquei muitas horas da minha vida pensando, elaborando, escrevendo, mexendo com o Penatrans e sei que é um produto não acabado. A gente ainda tem que continuar construindo e encontrando um caminho para ele. Tá? Mas é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, muito obrigada pela sua presença, querido. E o Tiago, né, que é gestor de qualidade especializado em gestão estratégica para órgãos de trânsito, ponto focal no painel do Penatrans para os órgãos de trânsito da cidade de Barueri, São Paulo. Boa tarde mais uma vez a todo mundo. É uma grata satisfação estarmos aqui no meio de tanta gente profissional, tanta gente qualificada. Temos certeza que essa conferência vai mudar a vida de muita gente. Se Deus quiser, essa é a intenção, né? Para que a gente possa realmente avançar nesse sentido, dentro do nosso foco, né? Que é a redução dos números de acidentes, e eu acho que ninguém está fora desse objetivo, então, o propósito maior. Eu quero ver agora se o Adriano Furtado conseguiu. Vamos lá, está me escutando? Muito perfeitamente. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, quero cumprimentar todos os painelistas aí que estão conosco, cumprimentar vocês, agradecer a oportunidade de estar com vocês nesta primeira conferência.
e acho que o assunto é bem instigante para todos nós, né? O Penatrans é uma política pública importante e um desafio para todos nós colocarmos. Acho que tem bastante assunto, bastante tema para a gente debater em torno dele. Muito bom, muito obrigado pela sua presença. Então, nós vamos agora, então, pela primeira pergunta, para Adriano Furtado. Na esfera estadual, o Detran Paraná se destaca pela quantidade de produtos inclusos no Penatrans. Quais os maiores desafios para a adesão do Penatrans, na sua visão? Tá, você está me dando 15 minutos para essa abordagem? Isso, para essa exploração. Tá, vamos lá. Eu acho que a pergunta ela é abrangente, importante e nos dá a oportunidade de trazer, primeiro, como nós estamos pensando, segundo, como é que nós estamos tratando o tema aqui no Estado. O Penatrans, é sempre importante a gente lembrar em que momento o Penatrans nasceu como política pública, né? O Brasil, adesista da primeira década de segurança viária da ONU, 2011-2020, aderiu e iniciou essa década sem ter uma política pública desenhada para o país, e isso envolvendo as ações do plano federal, estadual e municipal, mas foi adesista, né? E na primeira década nós não tínhamos uma política pública instalada. Daqui se tira a primeira conclusão, que eu sempre faço a título de reflexão, o Penatrans, ele chega, em princípio, atrasado, uma vez que é uma lei de 2018, e a política, efetivamente, a publicação se dá em resolução já no que seria a segunda década, em setembro de 2021, então ele chega atrasado para a primeira década, mas talvez adiantado para a segunda década, né? E nós estamos com os desafios aí dessa segunda década, novos desafios, né, de redução de 50% no número de mortes, e aí tem uma ponderação ali com o crescimento da população. A primeira década de segurança viária, eu acho que ela trouxe uma reflexão importante para todas as instituições públicas, especialmente naquele momento públicas, que tinham um desafio lançado de redução de mortes na ordem de 50% entre 2011 e 2020. E aí se criou uma série de agendas, cada estado, cada município e propriamente a União. Eu posso trazer aqui o exemplo. Neste momento, eu estava atuando na Polícia Rodoviária Federal, né? Em 2020 eu vim cedido ao Detran e estou desde 2020 aqui no Departamento Estadual do Paraná. Naquele momento, todo mundo se envolveu e muitas coisas aconteceram importantes, né, com o pensamento, com a forma de gerir aquele desafio que cada um enfrentou. Mas nós não conseguimos ter uma organização perfeita, uma sinergia perfeita entre todos os entes, né? Então, a Polícia Rodoviária Federal fez todo o seu plano de ação, passou a adotar medidas de gestão para, dentro dos seus limites de equipamentos, de recursos humanos e propriamente da legislação, atuar e dar uma melhor resposta. Os municípios enfrentaram de outro momento, de outra forma, mas cada um também se organizando, os estados, mas não houve uma sinergia completa envolvendo todos. Esse primeiro período, eu diria que serviu de resultados importantes. A própria PRF tem um resultado importante na redução de mortes, saiu de quase 9 mil mortes para 5 mil, e um pouco menos de 5.500 mortes ano, então houve uma redução importante. O município aqui de Curitiba, né, a capital do nosso estado aqui do Paraná, conseguiu reduzir 42% no número de mortes, e nós temos vários bons exemplos no Brasil. Mas uma lição importante que ficou, inclusive para a política nacional, desenhada no então Denatran, hoje Secretaria Nacional de Trânsito, que está no Ministério dos Transportes, antes Ministério da Infraestrutura, foi de desenhar um plano. E esse plano é o Penatrans, né? Vindo com uma obrigação legal a partir da lei de 2018, e nascendo efetivamente como um plano em 2021.
E aí ele trouxe algo que é muito importante. Nasceu desse aprendizado, nasceu dos aprendizados havidos, entendendo que a década de segurança viária da ONU envolveu muitos países, né? Eu tive a oportunidade de estar em 2 momentos da primeira década, 2015, a reunião em Brasília, e 2020, a reunião em Estocolmo, né? Então, nós tínhamos grandes exemplos importantes para trazer para a política no Brasil, e, em cima disso, nasceu o Penatrans. Esse Penatrans, que nós conhecemos, e já foi na abordagem inicial colocado, né, que é um produto inacabado, e é fato, né? Eu acho que ele nunca vai, ele é dinâmico, nós vamos estar sempre precisando estar atento aos acontecimentos, às tendências, às novidades que envolvem o sistema complexo, que é o trânsito, né, para atualizá-lo. E o momento inclusive, de debate pela Senatran. Mas ele trouxe algumas questões importantes. Primeiro, que ele universalizou os envolvidos nesse tema. Eu tenho 30 anos, completei esse ano, de ingresso na Polícia Rodoviária Federal. Lá em 94, quando eu entrei, se falava de trânsito, a abordagem era apenas e tão somente pelo olhar da fiscalização. Aos poucos foram trazendo outros entes estatais importantes, saúde e de educação, né, para aprimorar esse processo. O Penatrans vem e traz 6 pilares, né, e envolve todos. Envolve toda a gestão pública, saúde, educação, infraestrutura de vias, a fiscalização, o arcabouço normativo, são muitas ações, mais de 150 ações que nós temos no Penatrans desenhado, e todos estão ali, se encontram para entregar do seu trabalho, da sua atribuição, entregar produtos importantes e resultados importantes para a política pública. Mas, mais do que isso, envolveu, e aí é o ponto que eu acho que é talvez o grande ganho, é envolver a sociedade, na medida em que traz esse senso de responsabilidade compartilhada por toda a população, né? Por todos, né? Os entes públicos, as entidades privadas, as organizações que tratam de temas e têm produtos para lançar e para apoiar. E eu imagino que esse é o ponto, talvez, de grande diferencial. Qual é o desafio? Que é a pergunta. O desafio é harmonizar essa sinergia para que todos trabalhem dentro das suas atividades, dentro das suas atribuições, dentro da sua agenda de envolvimento com setores que aí envolvem as entidades privadas, a sociedade civil organizada. Nós precisamos organizar um esquema de trabalho que consiga trazer resultados. Eu aqui sempre acreditei, ao longo dos meus 30 anos, que para você ter resultado em uma ação, você precisa criar uma agenda de trabalho. Você precisa organizar as ações, organizar as tarefas e conseguir medir. Você tem que ter um diagnóstico bem levantado, tratar em evidências, e o plano sugere muito isso. Você tem que ter um plano de ação e você tem que ter um monitoramento. Para você conseguir fazer esse processo de forma que todos se enxerguem como colaboradores e obrigados naquela ação, mas prioritariamente como colaboradores, não pode ser algo construído em tom de ameaça, mas em tom de sensibilização, de envolvimento. Nós precisávamos, então, criar um ambiente de discussão, né? E aqui no estado do Paraná, discutimos isso na época com o secretário nacional do Trânsito. Naquele momento era o secretário Frederico, que era o nosso secretário nacional do Trânsito. Ele esteve visitando várias vezes o estado e saiu ali uma orientação, uma diretriz. Nós criarmos um grupo técnico que iria tratar o tema Penatrans no ambiente estratégico do estado. Então, aqui criamos, o governador foi muito adesista a isso, foi até o primeiro estado que aderiu a essa proposta, e nesse caminho seguiram para o Brasil todo. Hoje todos os estados têm essa orientação, alguns
implementar, outros estão em fase de implementação, outros adotaram uma medida alternativa, mas o tema é de atenção de todos os entes nos estados, em todos os estados, né, no Brasil. No Paraná, nós criamos esse grupo técnico, envolve 8 secretarias de Estado, envolve municípios convidados pelo Estado, envolve instituições federais convidados, PRF, ANTT, DENIT, por exemplo. Aqui, os municípios, nós temos alguns municípios do Estado que têm assento lá, envolve Ministério Público, envolve Forças Armadas, envolve as secretarias de Educação, de Saúde, de Segurança Pública, de Comunicação, a de Governança nossa, que é a Casa Civil, envolve as universidades. Enfim, nós criamos um ambiente de debate e nos reunimos mensalmente para tratar diretrizes de ações que precisam ser implementadas. Primeiramente, na prática, até já nós estamos na 14ª reunião, nós estruturamos um regimento interno, nós estamos trabalhando e finalizando agora uma ação com o planejamento estratégico desse grupo e estruturamos ele dentro do regimento interno com 6 grupos temáticos que tratam 6 temas, né, 6 GTOs que nós fizemos aqui, que são os responsáveis por trazer propostas daquilo que é definido no grupo técnico, né? E nós já estamos com produtos lançados, inclusive na área de educação. Vamos chegar com produto de educação nas escolas de período integral do Estado do Paraná, entre o 6º e o 9º ano. Estamos desenhando para o ano que vem a formação do ensino médio para que saiam os alunos formados no tema trânsito de forma teórica, né? E depois vão buscar só a prova prática no Detran, se decidirem ser condutores. Nós decidimos aproximar da imprensa e passar os conceitos, passar o envolvimento, a forma como a imprensa deve tratar o tema para envolver a sociedade. Nós estamos tratando a questão de atendimento de emergência aqui com SAMU, com a equipe de bombeiros, o acesso da população a esses serviços. Enfim, nós estamos em vários debates que estão sendo criados dentro desses GTOs, que são operacionais, dentro do grupo técnico estratégico, né? E com desafios importantes. Por exemplo, nós aprovamos aqui criar um plano estadual de segurança viária. E como é que nós vamos fazer isso? Todas as instituições que estão ali representadas vão trazer o que, das atribuições delas, eles podem se comprometer de executar dentro do plano estabelecido, que vai até, coincidente com a década de segurança, a segunda década de segurança viária, até 2030. E com isso a gente enxerga que, efetivamente, as ações vão passar a acontecer de forma mais natural, de forma com envolvimento, porque os órgãos ali representados vão propor essas ações, né? Então, vai acontecer de nós ampliarmos as ações e as entregas pela adesão natural de todos que estão envolvidos ali. Esse processo envolve algumas medidas, como, por exemplo, ampliação da municipalização do trânsito nos municípios, compreendendo sempre que a política de trânsito acontece lá no município, e nós precisamos ter adesão dos municípios. O Estado do Paraná hoje tem 52, e são os maiores, obviamente, onde está 80% da demanda, 52 municípios com o trânsito municipalizado, mas nós estamos com uma ação para envolver mais 278 municípios, né? E conseguir chegar na forma de planejamento, com diagnóstico bem feito, a criação de um plano com ações definidas e o acompanhamento, a apuração de tudo aquilo que está fazendo, com medições periódicas daquilo que a gente se comprometeu. Então, daria para a gente falar mais tempo sobre isso, né? Mas a proposta, a forma como o Paraná está chegando, então, foi de criar esse grupo técnico
envolvendo todos os atores que já estão definidos no Penatrans, definir um plano de ação com cronologia e metodologia de apuração, com indicadores, isso a partir da proposta de cada um dos que participam nesse grupo, né, trazendo o que vão conseguir fazer, quais os desafios, e envolver os municípios, né, trazer esse tema de forma clara para o município. Eu sempre falo aqui que o Penatrans não é uma opção de cada um, que cada gestor público, mas não só o gestor público, a iniciativa privada, dentro do que compete a ela desenvolver, tem aqui para uma decisão de aderir ou não. É uma lei federal, nós precisamos cumprir. Agora, para cumprir isso, precisa organizar. Então, nós estamos sistematizando esse plano aqui dentro do Estado, para que a gente consiga visualizar as ações que são importantes, conseguir medir os resultados alcançados e fazer a correção de rotas. Nós imaginamos que com isso nós vamos conseguir chegar em 2030 com números importantes para o Estado. Importante destacar que existe um envolvimento político, em torno de decisão política do governo do Estado, que patrocina esta ação. É sempre importante o debate, porque a parte de trânsito, toda vez que nós vamos debater, quando chega uma eleição, no momento que nós estamos numa eleição municipal, o tema trânsito, porque ele não está bem conceituado, não está bem enraizado, ele vira debates, às vezes, populistas, né? Sobre fiscalização, especialmente, arrecadação, etc. E nós precisamos mudar um pouco esse cenário. Nós precisamos trazer a população como alguém que está envolvida na execução porque quer extrair dali aquilo que é um direito dela, que é a segurança, o ter o trânsito seguro. Então, a ideia é envolver a população, e assim fez a Suécia, né? Eu perguntei lá na Suécia, quando estive, e vou finalizar aqui minha fala, qual foi a grande virada de chave que a Suécia teve para ter números importantes naquele país. Aí eles colocaram uma série de problemas que são comuns ao Brasil, e são muitos anos de trabalho lá, mas o que eles colocaram de importante para mudar foi que eles colocaram na cabeça da população que ela tinha o direito de ter o trânsito seguro. E, nessa condição, ela tem ações para cumprir, para desenvolver, para colaborar. Eu acho que o espírito do Penatrans é esse, de envolver todos os setores públicos e a iniciativa privada e trazer, na forma da responsabilidade compartilhada, um plano de ação conjunto para chegarmos a esse resultado importante de redução de mortes. Não estou te ouvindo. Adriano, quero agradecer. Achei muito interessante chamar a responsabilidade de todos os setores da sociedade, da participação, né? Você deixou bem claro que é uma lei, né? A gente discute isso, falamos no horário dos comentários sobre isso, mas o comprometimento, né, do ser humano com a vida é inato, né? Ele deve reagir, proteger, cuidar, né? Um do outro. Então, parabéns pelo trabalho que você vem vindo aí executando junto com essa equipe. Te agradeço. Eu gostaria que você pudesse esperar, porque depois terão perguntas, assim que todo mundo apresentar, se você pudesse ficar um pouquinho nos bastidores, aí eu lhe agradeço. Com certeza, e vou assistir os demais painelistas. Muito obrigada. A pergunta segunda é para o Vitor Ribeiro. Vitor, Campina Grande tem se destacado nas ações de prevenção de sinistros e no lançamento de produtos do Penatrans. Como tem sido essa experiência e como isso pode ser replicado nos outros municípios? Como Campina Grande pode auxiliar nesse sentido? Primeiro, boa tarde, Valéria, em seu nome. Desejar boa tarde a todo mundo que está aqui na sala. Campina, de fato, tem sido pioneira aqui, não só no Nordeste, mas acho que no Brasil inteiro, pelas algumas ações importantes que nós desenvolvemos aqui. No ano de 2021, por exemplo, nós tivemos a criação do NEATS, que é o Núcleo de Estudos em Acidentes, que hoje virou Sinistro de Trânsito.
para que a gente pudesse estudar diariamente os acidentes, né, que ocorria, porque o que nós tínhamos aqui era um dado frio, um dado que a gente não tinha tanto dado mais sensível, na verdade, porque a gente tinha mensalmente, então tinha muito problema no trânsito aqui com acidentes que a gente não conseguia resolver devido ao tempo, a gente não sabia a causa. Então, em 21, de acordo com o Penatrans, né, baseado nisso, com os pilares, o primeiro pilar, que é a gestão e segurança de trânsito, nós criamos o núcleo de estudos que quem faz parte aqui no município é a STDP, a Polícia Militar, a CPTRAN, a Polícia Civil, a PRF e o SAMU. Então, toda quinta-feira, a gente se reúne aqui na STTP para que a gente possa estudar o dado de uma semana anterior que aconteceu aqui de acidentes, para que a gente possa tomar medidas, identificar se o problema ele é de cunho de sinalização, se é um problema nosso, se foi de falta de atenção, enfim, investigar de fato a causa, né, para que a gente possa, de forma imediata, tomar medidas importantes para que se evitem novos acidentes. Né? A gente também faz trabalhos importantes junto ao pilar número 2, que é o de vias seguras, né? Então a gente tem investido muito na questão de ciclovias, já são mais de 100 quilômetros implantados de ciclovia aqui na cidade, né, para dar mais segurança ao trabalhador que utiliza, a pessoa que anda para um lazer. Né? A gente tem criado, desde o ano passado para cá, revitalizando ou implantando mais de 500 faixas de pedestres para dar mais segurança também às pessoas. Aqui em Campinas, não sei se você sabe, não sei se quem está acompanhando sabe, nós fabricamos semáforos. Então, todos os semáforos produzidos aqui da STP, da cidade, são mais de 100 cruzamentos, 120 cruzamentos semaforizados, a gente produz aqui. É um laboratório que nós temos, então isso também ajuda muito na questão do custo, para que a gente possa economizar. Também na manutenção, a gente tem uma equipe de agentes de trânsito que é especializado nessa parte de semaforização. Né? A gente também tem investido muito na questão da educação de trânsito. A gente organiza aqui uma Olimpíada na cidade de Campinas com as escolas municipais. Aqui na cidade, a SCTP, em parceria com a Secretaria de Educação, nós temos a educação transversal, ou seja, o ensino transversal nas escolas, que ensina trânsito para as crianças ali, desde ali do primeiro ano da alfabetização até o 9º ano. Então, a gente está presente diariamente nas escolas. Então, a gente faz uma Olimpíada, que inclusive começa agora no mês de agosto. A gente chama as escolas e algumas provas, por exemplo, a gente faz, né, em respeito à faixa de pedestres, a redação, a melhor redação a gente publica que para benefício, para melhorar, por exemplo, um trecho da cidade que é crítico de acidentes, para trazer inovações. E voltando para a questão dos pilares, o pilar número 5, que é a promoção de saúde e atendimento às vítimas de trânsito, quando o SAMU ele é acionado para uma ocorrência de trânsito, automaticamente uma equipe nossa, chega aqui a informação, a gente desloca uma equipe para fazer o acompanhamento. Então, todo acidente de trânsito que tem vítimas, a gente faz o acompanhamento e ajuda na questão do levantamento de dados estatísticos. Então, a gente tem um dado muito presente, um dado praticamente fidedigno para aquilo que a gente tem. Porque toda a ocorrência aqui na cidade, nós acompanhamos e fazemos análises, né, de acordo com o levantamento que é feito. O próximo passo que a gente vai desenvolver nos próximos 30 dias vai ser a disponibilização para as pessoas do BOAT, né, o boletim de ocorrência que a gente fez o levantamento para o cidadão, para ajudar na questão tanto judicial, mas também de seguro de carros. Então, a gente vai entregar para a cidade o levantamento que nós fazemos durante o acidente de trânsito. Então, o nosso trânsito aqui é 24 horas, então nós temos a equipe de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, para atender todas as ocorrências. Então, a gente usa muito a tecnologia também em favor do trânsito. Uma tecnologia importante que é a aliada nossa é um drone. Nós fizemos a aquisição de um drone para fazer levantamentos e estudos de trânsito e de transporte, que auxilia muito quando a gente quer tomar alguma medida de decisão para fazer alguma alteração. O drone também é utilizado para contagens de veículos. Né? É possível a gente fazer com o drone, a gente pega
um tempo lá para ver a quantidade, o tipo do veículo. A gente utiliza um sistema para fazer desenvolvimento de fluxos, né, para a gente tomar decisões. O drone também é utilizado para fazer a parte de transporte público, para que a gente possa também utilizar na questão de rotas, desvios. E a gente tem desenvolvido ações em parcerias com demais órgãos, né? Acho que é importante essa integração, né? O trânsito, como foi falado, ele acontece no município. Então é importante que a gente tenha essa unidade, né? O DETRAN, os órgãos de trânsito municipais, os hospitais de referência de traumas, onde atende os acidentes, que é lá, que é um passo importante que a gente está tentando aqui na Paraíba, é a gente buscar o custo do acidente, né, para que a gente possa saber em quanto isso de fato está acontecendo, porque muitas vezes acontece de chegar um acidente no hospital e nós, enquanto superintendentes, a gente não sabe esse paciente, depois que chegou lá, o que foi que aconteceu, se ele escapou, se ele teve sequelas, porque se tiver sequela ele vai gastar do órgão público fisioterapias, remédios, enfim, é todo um levantamento que a gente tem buscado fazer. Então, nesses 3 anos, nesses últimos 3 anos, a gente tem feito isso, né, com essas integrações, buscando sempre preservar vidas, buscar meios que a gente possa salvar vidas aqui em Campina com ações integradas. Então, isso basicamente são ações diretamente ligadas ao trânsito que nós fazemos aqui na cidade, para que a gente tenha um trânsito cada vez mais seguro e melhor para todos. Vitor, muito obrigada. Na sua exposição eu já tenho registrado também já perguntas. Se você puder ficar até o final, a gente agradece, viu? Certo. Vamos lá, então, a terceira pergunta para o Ronaro Ferreira. Ronaro, boa tarde. Bom, boa tarde de novo. Continuo aqui, entendeu? Escutando direitinho, agora vai sobrar para eu falar, né? Agora não vai ter jeito. Vamos lá. Existe muita resistência por parte dos gestores dos órgãos municipais sobre a adesão e a realização dos produtos. Essa resistência pode ser por falta de conhecimento? É uma das perguntas. É necessário realizar ações diferentes das que já são realizadas ou deveriam ser realizadas pelos órgãos? Tá. Bom, acho que primeiro deixa eu contar um pouco da onde que eu venho, para mostrar o olhar que eu tenho aí. Na verdade, eu sou servidor público municipal, trabalho no órgão gestor de Belo Horizonte há 26 anos, tá? E eu sou antropólogo, eu fui contratado para trabalhar a relação do órgão com a comunidade e para fazer avaliação das políticas públicas do órgão e propostas. Então, acho que o meu trabalho aí já me ajudou a ir olhando por onde ia o trabalho, no caso aqui da BH Trans, antes de aparecer essa coisa de Penatrans. Tá? E, na verdade, antes do Penatrans, a gente já tinha lidado com vários planos de prevenção. Seja um planejamento de campanhas educativas, você teve há uns 20 anos atrás, uma comissão intersetorial de prevenção de acidentes, que começou lá em 2004, quando o Dia Mundial da Saúde foi trânsito. 2010 veio o programa Vida no Trânsito. Depois veio uma política de prevenção de acidentes da própria BH Trans, ou algum trabalho meu de prevenção de acidentes de trabalho em empresas de trabalho. Então, a ideia de ter um plano, entendeu? Tá? Acho que ela já existia. O Penatrans não inventou essa ideia. Ele formalizou. Ou melhor, ele é mais um plano. Não só mais um, ele é o plano vigente atualmente. Ele é uma lei, ele tem resolução, ele tem equipe, entendeu? Ele tem um sistema todo a ser seguido. E a pergunta aí falava se existe resistência por parte dos gestores municipais. Eu diria que não exatamente resistência, mas eu reconheço que existe distância. Os gestores municipais sentem que estão longe do Penatrans. Falta um pouco de envolvimento, falta aproximar. Né? E aí, como é uma coisa que está longe, e aí, inclusive, concordo que para muitos é uma coisa que ele não conhece, tem gestor municipal que não quer fazer. Isso veio de fora, estão trazendo para mim, não é coisa minha, entendeu? Tá? Então, não vou me meter com isso, já que eu não sei o que é isso. Mas não é todo mundo, e eu creio que, inclusive, nem é a maioria. Existem outros que querem fazer,
Então, a gente tem também reuniões periódicas aqui em Minas Gerais, já há 2 anos, envolvendo alguns municípios, e os municípios nos procuram querendo dizer, como que é? Me explica isso. O que é esse negócio? Tá? Então, ele quer fazer, mas ele não entendeu bem como funciona. A lei é pública, foi publicada lá em 2018, teve uma alteração em 2020 para 2021, teve outra agora. Tudo está público, mas às vezes falta entender na prática, no dia a dia, como que isso vai acontecer. Tá? Então, às vezes, são gestores que sabem que existe um Penatrans, mas que não conseguiram entender exatamente o que é o Penatrans. E eu creio que aí entra o papel fundamental do CETRANS, que cabe ao CETRANS trazer o que está vindo de Brasília para levar para o município, trazer a realidade do município e apresentar lá para Brasília, entendeu? Inclusive, esse é um papel nosso lá na Câmara Temática de Gestão e Coordenação do Penatrans. Tá? E também o intercâmbio de experiências, e ver o que está sendo feito em um município, o que está sendo feito em outro, como que cada um entendeu cada coisa. Então, eu acho que existe uma distância que a gente precisa aproximar, precisa reduzir. Precisamos ter mais aproximação entre os municípios e a Câmara Temática e a Senatran, entendeu? Para uma fluidez melhor do Penatrans. A segunda pergunta, entendeu? Eu também achei interessante, que é necessário realizar ações diferentes das que já são realizadas ou que deveriam ser realizadas pelos órgãos? Quer dizer, o Penatrans, ele é uma coisa nova para o órgão de trânsito ou não é? E aí a resposta é sim e não. É diferente e não é diferente? Bom, peraí, decide, qual das duas coisas? No nosso trabalho, a gente sempre tem que fazer um planejamento, uma execução e um monitoramento das ações. O Penatrans, ele mexe muito no nosso planejamento e no nosso monitoramento. E, na verdade, ele não mexe muito na execução daquilo que os órgãos já realizam. Tá? Então, a gente precisa entender assim, a maioria do que os órgãos municipais já fazem, eles irão continuar fazendo. Talvez ele precise mudar um pouquinho o planejamento e a forma de registrar essas ações. Dei uma folheada lá no CTB para relembrar aqui, tá? Quais são as atribuições dos municípios, segundo o CTB? Então, cabe a ele planejar e operar o trânsito de veículos e de pedestres. Ele também tem que implantar e manter a sinalização de trânsito. Ele precisa elaborar estudos sobre sinistros e pontos críticos. Ele tem que realizar a fiscalização de trânsito e o processamento da fiscalização, medidas administrativas, etc. Tá? Ele precisa promover programas de educação e de segurança de acordo com as diretrizes do CONTRAN. E, para isso, inclusive, ele já tem que ter escolas públicas de trânsito. Tudo isso está lá no Código de Trânsito. Não foi o Penatrans que trouxe isso. Tá? E também o Penatrans, ao chegar, disse que a atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito deverá ser direcionada prioritariamente para o cumprimento das metas de redução dos índices de mortes por grupo de habitante. Bom, então, cabe aos órgãos municipais desenvolver ações daquelas que eu acabei de citar, com foco na redução das mortes e das lesões. Agora, então, vamos dar uma folheada no Penatrans. O Penatrans é algo muito mais extenso. Tá? Então, ele já foi um livrinho de umas 80 páginas, entendeu? Tá? Atualmente, quem tiver interesse, tenha o interesse, procure lá no site do Ministério dos Transportes, a página lá de resoluções, procura a resolução 1004, então lá vai ter uma breve resolução, vai ter um manual mais extenso e vai ter uma tabela de Excel com 280 linhas, mais ou menos, em que ali estão listadas todas as ações que estão propostas no Penatrans. Mas, cuidado, nem todas as ações são relacionadas a órgãos municipais. Tem ação ali que é só da Senatran, tem ação
que é do nível estadual, entendeu? E algumas são do nível municipal. No nível municipal são 30 e poucas ações. Algumas delas de gestão, outras sobre vias seguras, outras de educação e outras do pilar de normatização e fiscalização. Então, vou dar uma passadinha aqui. É rápida, comentando brevemente quais são estas tais ações que o Penatrans trouxe na sua resolução, para a gente avaliar, ó, isso que ele trouxe é novidade ou é uma coisa que os órgãos municipais ou já fazem ou já deveriam estar fazendo? Na parte de gestão, ele tem 3 ações. Uma delas é que o município tem que elaborar um plano de mobilidade urbana. Bom, isso não é novidade, isso inclusive nem é do CTB, tá? Mas está lá na política de mobilidade urbana. Tá? Bom, ele também precisa de implementar tecnologia para o processamento de autos de infração, já que o município, todo órgão gestor municipal, tem que ter uma parte de fiscalização e de jari, automaticamente ele tem que ter uma tecnologia para fazer o processamento desses autos, envio dos autos, recebimento de recursos e etc. Então, também não é novidade. O terceiro item é que é necessário a disponibilização de orçamento para realizar o Penatrans. Opa, peraí, então o município tem que botar dinheiro, tem que ter grana municipal. Tá, vamos ver para que é que tem grana, tem que ter o dinheiro municipal, mas eu sei que sempre em lugares em que existe algum servidor público, como, por exemplo, eu, entendeu? Realizando um trabalho, a gente precisa de ter verba para os recursos que mantêm aquilo que está sendo feito. Então, algum orçamento é necessário ter, e claro que cada município vai ver quanto ele consegue dispor para realizar aquelas ações. Nunca é suficiente, em hipótese alguma. A gente ia querer um que fosse 2 vezes maior, quando desse 2 vezes maior, a gente queria que fosse 4 vezes maior, quando desse 4 vezes maior, a gente ia querer 8 vezes maior, entendeu? Tá, mas aqui fala que tem que ter algum. Não estabelece qual é o tamanho do orçamento. Tem uma série de medidas que tem a ver com o segundo pilar, que é o pilar das vias seguras. Então, como que pode ser feita a melhoria da qualidade da infraestrutura viária da cidade? O primeiro item fala que precisa de ter capacitação dos técnicos sobre os manuais de sinalização de trânsito do Brasil. Tá? Então, os manuais estão todos publicados, entendeu? Espera-se que qualquer órgão capacite a sua equipe, entendeu? Modernizando o conhecimento dela. Depois vem a segunda ação, que é cada município tem que ter um programa de ruas completas. Quantas ruas, qual é o tamanho, como que vai ser implantada, a decisão é municipal. Tá? Mas ele diz que tem que ter um planejamento viário. Ah, não, peraí, planejamento das vias estava citado lá no CTB. Isso não é novidade, né? Tá. Bom, outro item citado aqui é que tem que ter também um programa de segurança para áreas escolares. Entendo eu que isso também não é novidade, já que no entorno escolar, com muitas crianças, o risco de acidente é grande. Então, creio que todo município já ou tem algo assim ou deveria ter. Claro que cada município conforme o seu porte. Aí vem uma outra ação que é também de elaborar um programa de infraestrutura cicloviária e de áreas para pedestres. Tá, isso aí já tinha sido estabelecido lá na lei do plano de mobilidade urbana. É preciso implantar travessias seguras para pedestres. Tá, sinalização de travessia também já estava lá na lista do CTB, não é novidade. Ah, é preciso ter um programa de qualificação do transporte público. Não, peraí, a qualificação do transporte público também já tem lá na lei de mobilidade, não foi incluído pelo Penatrans. Ah, e precisa de ter um programa de tratamento de pontos críticos. Sim, também já estava previsto que o município deveria ter uma gestão de dados de acidentes e um programa de tratamento de pontos críticos. Então, as ações propostas também nesse pilar de infraestrutura eram ações que já estavam lá. E, assim, inclusive, são ações que já são realizadas, porque provavelmente todos os municípios já têm implantação de travessia segura, tá? Já tem um programa de segurança, entendeu? Tá? Já tem algum tipo de análise e diretriz com relação aos pontos críticos. Tá?
Bom, temos aí um pilar 4. O pilar 4 é da educação. Então, já teve gente falando muito bem da educação aqui hoje, ótimo, tá? Eu acho que isso é fundamental e que não resolve o problema sozinho, tá? A primeira ação prevista no Penatrans com relação à educação. O município precisa ter uma escola pública de trânsito. Não, já estava escrito lá no CTB que ele tinha que ter escola pública de trânsito, entendeu? Então, assim, esse não é novidade, né? Mas ele tem que ter uma campanha sobre transportes mais sustentáveis. Sim, lá na lei do plano de mobilidade também falava que deveria haver campanhas sobre transporte coletivo, sobre modos ativos, tá? Então ele tem que fazer também uma campanha sobre responsabilidade compartilhada nos sinistros de trânsito. Talvez isso seja novidade. Isso veio junto com essa ideia do Visão Zero, que não existia aqui antigamente. Existia lá na Europa, a gente acabou importando tem pouco tempo. Assim como campanhas para acalmamento do trânsito, tá? Então essas são campanhas provavelmente realizadas pelas escolas públicas de trânsito, tá? Que deve haver mensagens educativas nas notificações de infração de trânsito. A maioria dos órgãos já possui essa mensagem incluída nas suas notificações, não é novidade. Aí veio falando também que precisa ter uma campanha sobre primeiros socorros, que devem ser desenvolvidas junto com o SUS. Portanto, não é somente o órgão gestor de trânsito municipal. Seria mais bem a Secretaria Municipal de Trânsito. Então, assim, nesse pilar educação, é uma série de campanhas e que o órgão, além de desenvolver aquelas que ele considere as mais importantes na sua área, também deve envolver essas outras. Mas entendo que a gente não está fugindo muito da ideia da ação de um setor de educação de trânsito, já que é obrigatório que todo órgão tenha um setor de educação de trânsito. Então, a gente parte agora para o pilar 6. É um pilar que trata da normatização e fiscalização. Na verdade, no meu entendimento, deveriam ser 2 pilares diferentes, porque a equipe que faz normatização é uma e a equipe que faz fiscalização é outra. Mas está colocado como um só, então vamos tratar assim. Aí nós temos uma lista um pouco maior de ações a desenvolver. Então, aí é necessário que haja compartilhamento de informação entre os órgãos, tá? O que já vinha sendo colocado, inclusive, lá na época do RENAINF, etc., tá? Que deve haver uma parceria com o Poder Judiciário sobre o encaminhamento dos processos administrativos e criminais que envolvem trânsito. Isso, eu creio que é novidade, tá? Mas não implica em um envolvimento financeiro muito grande. Deve haver uma digitalização dos processos administrativos. Isso já estava incluído no processamento dos autos de fiscalização. A fala de fiscalização eletrônica, que seja implantada a fiscalização eletrônica em avenidas e rodovias. Sim, eu creio que muitos dos órgãos já estão realizando isso, não é novidade. Que deve haver fiscalização de velocidade de motocicletas em corredores. A preocupação dos órgãos com motocicletas já se dá pelo próprio órgão. Não é preciso que a Senatran estabeleça que o órgão se preocupe com isso. E a velocidade da moto é uma coisa preocupante. Em que deve ter uma fiscalização específica do excesso de velocidade e também das ultrapassagens proibidas. Aí, no caso, um foco mais nas rodovias. O município também precisa apresentar um calendário de ações integradas. Ações integradas que envolvam tanto o município quanto a polícia, quanto, em alguns casos, o DR, o DENIT, a PRF, entendeu? Um trabalho mais integrado entre os órgãos de trânsito. Tá? Se isso não estava colocado explicitamente no CTB, também não é uma coisa que altere muito a dinâmica do trabalho do município ou que seja indesejada. É uma questão, talvez, principalmente, de começar a realizar isso. Tá? Também, outra ação colocada é que é necessária a integração por meio de convênio entre estados e municípios. Normalmente, isso já funciona dessa forma, até porque para o processamento das infrações em que os dados estão no estado, entendeu? E a fiscalização é feita no município, já é necessário uma troca de informações com relação a isso. E dá como diretriz aqui mais 5 itens para serem fiscalizados. Que devem haver blitz para fiscalização de cinto de cadeirinha, de capacete, de álcool,
de celular e do tempo de descanso dos condutores profissionais e de infrações que colocam em risco a vida dos pedestres e ciclistas. Essas são as ações que o município deve desenvolver. Então, assim, praticamente todas elas já estavam estabelecidas lá no CTB como uma responsabilidade do município. Então, assim, não houve uma grande mudança do que era antes para agora. Qual foi a mudança? A mudança é que agora o Penatrans pede que exista um planejamento, que exista uma padronização entre os municípios para poder facilitar o monitoramento disso, entendeu? E a contabilização disso. Que o município estabeleça as suas metas de ações e as suas metas de resultado, entendeu? E que isso possa ser avaliado entre um e o outro, tá? Que se tenha um registro estruturado disso. Então, volto a falar. A mudança principal é em planejar um pouquinho diferente e realizar o monitoramento, porque, sinceramente, muitos dos nossos municípios não realizavam um bom monitoramento, nem das ações que eles desenvolviam e nem dos resultados dessas ações. Então, seu tempo já esgotou. Okay. Nós precisamos deixar que outras pessoas também tenham oportunidade de estar falando, por causa dos compromissos de cada um, né? Eu quero agradecer muito pela sua participação e fica porque já tem perguntas aqui para você e eu gostaria que você respondesse, tá bom? Por favor. Claro. Muito obrigada. A pergunta 4 é para o Tiago Paltrinieri. Tiago. Boa tarde. Quão complicado é a adesão ao Penatrans? Apesar de estar em processo de mudança na plataforma, é difícil fazer os lançamentos? E o programa de tratamento de pontos críticos de sinistros? Certo. Vamos lá. O que acontece? Como você bem disse aí na pergunta, está tendo muita mudança com relação ao painel Penatrans. Eu fiz o cadastramento e a adesão do meu órgão de trânsito que eu trabalho há mais ou menos um ano e estava um pouco mais simplificado o acesso. Naquela época, você simplesmente acessava um link que tinha dentro do painel Penatrans, do site do Ministério dos Transportes, e você baixava um formulário que você ia coletar a assinatura do seu gestor, da autoridade de trânsito, do município, do estado, enfim, e indicaria ali um ponto focal. Esse ponto focal seria a ligação entre o painel Penatrans e o município. Naquela época que eu fiz a adesão do meu município, o processo foi super simples. Você entra num link de acesso a um formulário para você responder. Você faz as respostas de acordo com o que estava sendo posicionado lá. E passasse um tempo, eles encaminhariam para você um e-mail para o ponto focal, né, dizendo que a sua entrada ao painel Penatrans ela foi autorizada. Eu fiz uma pesquisa hoje de manhã dentro do site do Ministério dos Transportes, lá do painel Penatrans, e esse link ele já não está lá. Eu suspeito que já seja parte dessa mudança que está acontecendo agora com essa operacionalização diferente que está acontecendo dentro do próprio painel Penatrans. Então, essa foi uma mudança que teve recente, mas que até então, enquanto eu fiz essa adesão ao Penatrans por parte do meu município, que eu trabalho, então era muito, muito tranquila. Eu acessei recentemente o manual de acesso ao painel Penatrans e eles tiveram uma pequena mudança nessa questão da adesão, de que vai ser selecionado pelo Ministério do Transporte o contato direto com a autoridade de trânsito, e a autoridade de trânsito é quem vai identificar quem vai ser o ponto focal. Eu tenho um pouco de temor com relação a isso, porque, como a gente já falou até em outros painéis, o CETRAN, e até nesse também, o CETRAN, ele dificilmente articula com os municípios. Aqui no estado de São Paulo, o CETRAN tem feito um trabalho de articulação junto aos municípios, sim, mas eu vejo muito estado que tem dificuldade, né, dessa articulação, então eu não vejo isso
com bons olhos. Eu acho que o município deveria ter a autonomia de acessar lá e fazer a sua própria adesão. Pois bem, essa parte aí é a parte principal da adesão, que era feita da forma que eu acessei no ano passado, e esse ano está diferente, foi assim que foi feito. Após isso, após essa adesão, chegou o e-mail para o ponto focal dizendo quem é que é o ponto focal e como que vai ser o acesso ao painel Penatrans. Você tem acesso, que esse sim, está do mesmo jeito ainda, você tem acesso a uma plataforma para lançamento dessas informações, desses relatórios, que são os produtos. Então, no final das contas, o produto que você lança dentro da painel Penatrans é um relatório descritivo das ações que foram realizadas, e aí você as insere nesse painel. Então, essa parte é bem tranquila. Existe esse painel, ele é muito lúdico, ele não tem tanta dificuldade assim para fazer essa inserção desses relatórios. Então, você vai lá e coloca o número do relatório, você vai lá e coloca a quantidade desse percentual de atingimento da meta dentro do painel e sobe isso, que vai ser avaliado pela comissão, pela Câmara Técnica de Gestão do Penatrans, a CT-Penat. E a CT-Penat, fazendo a aprovação desse relatório, você está com o relatório aprovado, produto aprovado, participar o outro. Então, esse painel é bem tranquilo de fazer esse acesso. Quem já tem o acesso sabe que ele é muito tranquilo, apesar de estar desatualizado. Se a gente for olhar o painel Penatrans e também o painel de inserção de produtos no Penatrans, a gente percebe que está desatualizado e já tem um tempo que eles não estão validando essas informações que são colocadas lá. Isso também provavelmente faz parte dessa alteração que está sendo feita aí dentro do painel Penatrans. Pois bem, essa é a parte mais mecânica, digamos assim, a mais fácil, né? Agora, a última pergunta, com relação ao programa de tratamento de pontos críticos. Bom, nessa última atualização do Penatrans, na resolução 1004, que saiu no final do ano passado, o produto P2054, que era o programa de tratamento de pontos críticos de sinistro de trânsito, como bem disse o Ronaro, já era algo que os municípios já deveriam fazer, está previsto no inciso 4 do artigo 24 do CTB. Ele teve uma alteração, mudou de número para P2051. Esse é o produto que deve ser entregue. O que é esse produto? O que é o programa de tratamento de pontos críticos? Ele é aquilo que a gente falou no painel 2, colocado em um relatório e entregue à Penatrans. É o planejamento que o Ronaro comentou. Então, você pega aquelas ações que, em teoria, os órgãos já estão fazendo e você vai colocar isso num relatório, você vai planejar como é que você vai fazer essas ações e você vai pegar esse relatório, esse documento, e vai subir no painel Penatrans para ele ser aprovado. Então, no final das contas, o que é? Análise de sinistralidade. Aquilo que a gente vem falando, Valéria, há bom tempo aqui. Não só aqui, em outras discussões que a gente teve, outras conferências, outros debates que nós participamos. A análise de sinistralidade é você levantar os dados estatísticos, fazer ali esse trabalho de refinar esses dados para direcionar as ações dos órgãos de trânsito com o objetivo prioritário de salvar vidas. Então, a gente faz primeiro análise de sinistralidade. Vamos pegar esses dados, vamos tratar esses dados e vamos refinar esses dados para gerar um relatório gerencial. Gerando esse relatório gerencial, você direciona as ações de prevenção de sinistro. E dentro desse refinamento desses dados, a gente, pelo menos no que foi aprovado do meu órgão de trânsito pelo CT-Penat, pela CT-Penat, o que nós colocamos lá? Nós definimos que iríamos utilizar ferramentas da qualidade para definir os pontos críticos prioritários. Então, a gente utilizou ferramenta de Pareto, nós utilizamos a unidade padrão de severidade, que a gente começou a refinar aonde que a gente ia atacar prioritariamente, porque a gente sabe muito bem que
a boa parte dos sinistros elas se confinam em um pequeno volume de vias. Então, não é todo o município que tem sinistros, pelo menos os não os graves e fatais, né? Então, a gente começou a trabalhar na refinação desses dados com a ferramenta do diagrama de Pareto, depois utilizamos a unidade de padrão de severidade para definir a severidade de cada via e quais eram as vias que necessariamente precisavam de mais ação direta. Depois disso, colocar isso na mesa de debate dentro do órgão de trânsito com relação a quais são as ações que vão ser feitas e em quais são os detalhes dessa ação. Porque a gente até já discutiu isso em outros painéis aqui dessa conferência, que a ação que você faz para uma sinistralidade envolvendo motocicleta é diferente de um veículo. A ação que você faz com relação a um alto índice de sinistros relacionados a uma criança, você precisa saber se essa criança está dentro do carro ou está fora, como foi dito no painel 2. Então, o que acontece? A gente precisa definir essas ações de acordo com o que aquela causa está acontecendo naquela via. E aí, nisso, a gente traz isso para a mesa de debates e fala assim, olha, então, se está acontecendo aqui um alto índice de atropelamento, nós vamos ter que verificar se a faixa de pedestre está bem sinalizada, se ela está bem colocada, se está atendida a resoluções e o manual de sinalização. A parte da educação, de repente, atacar aqueles pedestres que estão atravessando sem dar devida atenção. E a fiscalização, focar naqueles veículos que, de repente, não estão dando a devida preferência ao pedestre na travessia de pedestre. Então, é colocar todo esse planejamento, esse esqueleto desse planejamento, desde a análise de sinistralidade até as ações, depois verificação e depois agir para corrigir, se caso for necessário, um grande ciclo PDCA, digamos assim, estruturar isso em um relatório e fazer a inserção disso no painel Penatrans. Nós fizemos, isso foi aprovado, entendeu? Então, eu acredito que isso não deve ser assim nenhum reinvenção de roda. O pessoal geralmente deve saber como faz. Às vezes o problema é colocar no papel. É saber como colocar isso no papel, estruturar isso direito do papel e fazer, de fato, a entrega desse relatório para o painel Penatrans. E é isso. No final das contas, não é uma coisa tão de outro mundo, é uma coisa bem simples, é que talvez falte muito, a gente tem assim, como é que fala? Falta... Acho que cortou o som do seu, Tiago, acho que para mim. Cortou? Acho que não. Agora voltou. Voltou, legal. Tiago, muito obrigada. Eu só queria falar um detalhe importante, por isso que quando você falou da invenção da roda aí, né, que ninguém, desde o início nós estamos falando isso, né, nós não somos concorrentes de estado, de município, nada, a diferença do Penatrans para o código, né, o que ele vem aí, esse plano, né, é somar, aí integrar os órgãos, integrar as pessoas, porque o interesse da vida é de todos. Então, a diferença está no papel, mas quem que vai fazer a corresponsabilidade é a virada de chave nesse plano. Então, quer dizer, não vai funcionar se todos não estiverem envolvidos. Então, ali já está faz tempo e ninguém está executando, né? No escrito, no teórico, mas como levar isso para a prática? Então, faz muitos anos que a gente sabe a teoria. Então, o comprometimento municipal, estadual, federal, ele tem que ser conjunto. As instituições, os órgãos, todo mundo. Exatamente. Por isso que a gente tem que espalhar cada vez mais isso. Então, há uma diferença aí, é o comprometimento. É isso aí. Certo?
Tiago, vou deixar com você agora, porque tem uma série de perguntas, não vai dar tempo para eles responderem todos, mas pelo menos uma questão para cada um dos. Se você puder fazer as perguntas, pode ser? Primeiro para o Adriano, né? Certo. Então, vamos lá. A primeira pergunta para o Adriano. Boa tarde, Adriano, tudo bem? Olá, Tiago, tudo bem, amigo? Tudo jóia. Adriano, eu queria saber de vocês aí do Detran do Paraná, se vocês... existe integração entre vocês e os municípios, como troca de tecnologias, como troca de informações, para que os municípios consigam fazer, de fato, seu papel, principalmente depois da Lei 14.599, que ampliou as competências municipais. Ok, ótima pergunta para nós aqui, Tiago. Eu, até fazer um comentário breve do que vocês colocaram, acho assim que o grande ganho do Penatrans é de estar numa política, organizar ações, organizar iniciativas que estavam dispersas, né, dentro de um modelo que todo mundo enxerga e age em cooperação. Por isso, o desafio é cooperar, o desafio é integrar. Aqui no estado do Paraná, nós temos uma ação bem importante entre nós e o Conselho Estadual de Trânsito, DETRAN e o Conselho Estadual de Trânsito, e o Departamento de Trânsito oferece aos municípios, por exemplo, o lançamento das fiscalizações, o lançamento e o processamento de multas, ele acontece efetivamente todo ele num sistema, do início ao fim, desde o lançamento, todas as ações que acontecem por exemplo, apresentação do condutor, recurso, defesa, recurso, né? Daí as avaliações em Jari, depois no CETRAN, acontece todo num processo conhecido e transparente, onde todos os atores enxergam. Então, o município trabalha junto com as operações que o CETRAN e o DETRAN indicam, em termos normativos, em termos de ensejar uma fiscalização, né? E esse sistema eu vejo que é um sistema que em vários estados acaba não tendo, né? Então ele fica um pouco disperso, o município, por sua vez, fica distante da política nacional, porque ele não consegue dialogar com a Senatran, né? E você não consegue uniformizar procedimentos que dão certo em um município e levar para outro município, né? Então, nós temos esse ambiente, vamos dizer assim, tanto aqui na questão do processamento de infrações, como as ações que acontecem. O DETRAN do Paraná acaba sendo o elo com os municípios e é um elo importante com o CETRAN, que tem uma ação importante, tanto de estimular, instigar a municipalização de trânsito, né, que é um processo importante, quanto também no monitoramento. Então, esse sistema é fornecido pelo DETRAN, e essa interação do DETRAN com os municípios como um elo entre o município e a política nacional através da Senatran, também é algo que nós desenvolvemos aqui, e acaba irradiando para outras áreas, para a escola pública de trânsito, por exemplo. Então, é um ponto importante que tem um ganho grande para os municípios, tanto no seu planejamento, no saber o que está executando e no monitoramento, e aí, evidentemente, a correção das rotas que o município está adotando lá na ponta. Excelente, Adriano. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado pela explicação. A próxima pergunta é para o Vitor. O Vitor, até para a questão de subsidiar as suas ações de prevenção de sinistros, que são muito bem feitas, inclusive. Eu vi que o NEAT ganhou o prêmio Senatran com relação às ações que eles executam, isso é muito fantástico. Agora, eu queria saber o seguinte, quantos agentes de trânsito você tem para dar conta de todo esse trabalho que vocês têm desenvolvido aí? Olha, nós temos, são 105 agentes envolvidos diretamente, então manhã, tarde, noite, madrugada, só que a gente faz uma escala específica para atender as ocorrências, para a gente dedicar, porque precisa ser ali instantâneo, na hora. Depois que o dado é coletado, automaticamente já segue para o setor de estatística, onde o pessoal já começa a fazer as apurações e a análise daquilo que foi colocado, né? Então, todo acidente tem um levantamento e uma análise.
Então, basicamente, são duas equipes, a parte de campo dos agentes e a parte de estatística que fica na formulação de políticas para ter como base nas reuniões da quinta-feira. Tá certo, Vitor. Muito obrigado, viu? Ô, Ronaldo, eu vou fazer essa próxima pergunta para você, para a gente já finalizar esse painel, que vai entender um pouquinho. O Volney Brizola Alves fez a seguinte pergunta. O CETRAN do Paraná editou uma resolução proibindo a atuação por falta de licenciamento sem abordagem ao veículo, contrariando o Manual Brasileiro de Fiscalização. A pergunta é, o CETRAN tem esse poder legal de ir de encontro a uma resolução do CONTRAN? Bom, na verdade, se há uma divergência entre a resolução estabelecida em Brasília e o CETRAN, isso deve ser resolvido via questionamento de alguém à Senatran. Então, cabe ao interessado questionar a Senatran se aquele parecer do CETRAN, entendeu, estadual, deve ser seguido ou não, está correto ou não. E aí vai ser o entendimento que vier lá da Senatran. Perfeito. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado mais uma vez pela participação. Valéria, agora, para finalizar. Bom, quero agradecer a todos que participaram desse terceiro painel. Foi muito bom estar com vocês. Se vocês quiserem, o Fábio puder pôr todos eles aqui para a gente finalizar aí. Ronaro, muito obrigado. Adriano, muito obrigada. Obrigado, Tiago, pessoal. muito obrigada. A presença de vocês, o conteúdo de vocês exposto aqui, nos leva a muitas reflexões, né? E vai ficar salvo, é muito importante, porque tem esclarecimentos que nos falta conhecimento também, e vocês trazem, né, a experiência, a conduta, são 30 anos, 24 anos, e a prática, né, do exercício de cada um com a sua especificidade, que é muito importante, que a gente só tem que agradecer muito o seu tempo de estarem aqui com a gente. Muito obrigada, um grande abraço e bom trabalho para vocês.